Olá, meus amigos, aquele abraço, é um prazer enorme estar na companhia de vocês. Eu sou Raimundo Rui e nós estamos aqui no canal do Raimundo Rui News, canal independente, canal que não tem lado, nem Bahia, nem Vitória, nem Flamengo, nem Corinthians, aí não. Lado da dupla Bavi, tá? E dos clubes nordestinos. Nós sempre apoiamos os clubes nordestinos. Mas vamos falar um pouco sobre Bahia, sobre Vitória, sobre o futebol brasileiro. Aliás, esse futebol brasileiro está em crise, né? A seleção não encanta mais ninguém, as escalações elas são conturbadas, não existe treinador brasileiro que dê conta dessa seleção, essa é a grande verdade. E o presidente da federação, o Enaldo Rodrigues, ele não tem competência para tomar as atitudes que tem que tomar, porque ali sabe como é que é, né? É um ninho terrível, já teve denúncias de corrupção, denúncias de assédio moral, denúncias de, um monte de denúncias. E esse pessoal que comanda o futebol brasileiro. Então não adianta falar porque é malhar em ferro frio. Bom, o futebol está aí. O Corinthians e o Vasco estão reclamando porque a CBF, numa canetada, aparentemente favoreceu o Flamengo. Porque essas regras já deveriam estar expostas há muito tempo, né? Se tem uma data FIFA, poderia só começar essa Copa do Brasil após a data FIFA, para não prejudicar aqueles times que vão ter uma leva de jogadores maior convocados para seleções, não só do Brasil, mas de seus países. Como é o caso, por exemplo, do Flamengo. Tem lá um monte de jogadores, o goleiro, o lateral direito, né? Quem mais? Rapaz, o Pulgar, frente de zaga, o jogador Rascaeta, o Dela Cruz, enfim, tem uns 6 ou 7 jogadores, fora os jogadores do próprio Flamengo, que podem ser sim convocados para as suas seleções. Mas aí a CBF faz tudo errado, é tudo de maneira equivocada, para fazer o que faz mesmo com o futebol, destruir o futebol. É assim na Champions League, na La Liga? É assim na Liga Francesa? Na italiana? Na alemã? Evidentemente que não. Aí você diz que esse é o melhor futebol do mundo? Aonde? Quem perdeu isso? Não existe isso, tá? Vamos deixar bem claro. Mas vamos lá. A Bahia vai jogar contra o time do Flamengo. E é o grande jogo para saber o que Rogério Ceni fará sem Everton Ribeiro. O Bahia já ganhou sem Everton Ribeiro, sim. Já fez partidas sem o Everton. Mas aí agora, com essa dependência que tem do Everton e desse meio de campo que ele não mexe de jeito nenhum, mesmo o time não jogando bem, deixou de jogar, ele não inventa uma outra história para o Bahia sair dessa. Ele não inventa. É o mesmo. Foi uma boa sacada? Foi. Mas agora precisa dar uma modificada. Porque o jogador Tassiano fica ali o tempo todo e não entra com um Ratão, por exemplo, porque seria o Biel se estivesse em boas condições, está contundido. Mas quando estava também não jogava. Era reserva e tinha jogo que ele nem entrava. Eu me lembro muito bem disso. Então, esse é o desafio do Rogério Ceni. O que ele vai fazer? Tem o Juba, que pode ser deslocado para o meio. Ele é um jogador que gosta de jogar ali, no setor esquerdo, joga pelo lado direito, porque ele é muito bom de bola. Então, opções ele tem. Opções ele tem. Ele vai fazer a coisa certa? O que é que ele vai fazer? E o Bahia não pode, o Bahia tem que evoluir, porque não dá mais para jogar sem aquela proteção ali de um homem com qualidade, mas com qualidade de marcação na frente da zaga. Já se sabe que o jogador, excelente jogador, o Caio Alexandre, ele é muito sacrificado ali para marcar, que não é a dele, marcar, ele é mais para sair ali como segundo homem de meio de campo, dar combate e fazer os lançamentos. Mas nesse esquema do Bahia, ele virou um marcador e ainda tem que sair com a bola. Então vai ter que inventar uma outra maneira para que o Bahia tenha condições de surpreender os seus adversários. E a gente não está vendo isso. Eu estava aqui assistindo, aí acho que é a ESPN, né? Eu estava assistindo um jogão de futebol da Premier League. E a gente vai vendo aí as formas que esses times jogam, como esses caras inventam, né? Para poder vencer times maiores, esses treinadores que eu falo. E aqui não existe isso. Estamos numa decadência total no futebol brasileiro com a questão de treinador. Não existe mais. Existe aí o Rogério Ceni, que é um bom treinador, mas teimoso,
morre abraçado com o esquema e não quer mudar, então eu ainda estou com meu pezinho atrás com ele. E que mais que você tem? Ah, Renato, me poupe, me poupe. Aí o Flamengo agora inventou o Felipe Luiz. O cara outro dia era colega dos jogadores do Flamengo, hoje vai ser treinador, né? Tá passando uma barra. O cara poderia até começar em um outro lugar, mas eu acho que no Flamengo ele pode se queimar. Apesar de dizerem que ele é inteligente, ele falando é. Ele entende de tática, de técnica, mas na hora de colocar em prática a história é outra. Ele estava na base. Para ser interino, tudo bem, porque ele fica ali até chegar um outro, e vai levando, até porque vai ter eleições, né? Mas o futebol brasileiro é assim. Fica inventando treinador, inventando, e até agora só me sai professores pardais e mais nada. Nenhum grande nome está sendo lançado, está sendo firmado no mercado. Muito professor pardal e cheio de pose, cheio de titi, regulando a imprensa, e a imprensa aceitando se regular, não se impondo. Isso é muito complicado, porque não ajuda em nada o nosso combalido futebol. Quanto ao Vitória, eu já disse, agora só resta rezar. Rezar porque a situação é difícil. Os dois times que estão lá atrás, o Corinthians e o Fluminense, têm grandes elencos, né? O Corinthians tem o Mano Menezes ultrapassado. O cara com um elenco desse fica perdendo pro Atlético de Goiás. E aí o treinador do Vitória disse, olha lá, criticaram porque a gente ganhou do time reserva do Atlético de Goiás e viu o que aconteceu. O Atlético de Goiás venceu o Fluminense. Isso é um absurdo. Não é nem para falar isso, irmão. Não é nem para falar isso. Porque esse time do Fluminense, né, só se for um acatombe muito grande para ele ficar rebaixado com o time que tem. Foi campeão da Liberta do ano passado. O Corinthians, falido, sem dinheiro, dando calote em todo mundo, não pagou nem o Ranieri, que acho que foi a contratação mais barata que ele fez. E é um bom jogador, aquele que jogou aqui no Bahia e na Jacuipense. Não pagou nem esse cara lá, nem o pessoal, acho que da Jacupa, né? E está contratando jogadores de 20, 30, 40 milhões, pagando salário de 3, 4 milhões. Rapaz, é o futebol brasileiro. É o futebol brasileiro. Aí fala em fair play, fala não sei o quê. O Bahia contratou o quê, mano? O que o Bahia contratou? Uns 3 jogadores de meio de campo e o Lúcio. Porque o resto foi rebaba. O que sobrou do mercado e sem dinheiro para pagar. Que foi o caso aí do jogador Iago, né? O lateral esquerdo, que saiu praticamente de graça. Bahia não pagou nada. Trouxe esse jogador, o grande Everton Ribeiro. Aí sim, foi uma sacada enorme do time do Bahia. Fora isso, o Bahia só foi pegando ali, enchendo, pegando jogadores, fez o meio de campo, mudou, não trouxe zagueiros, não trouxe centroavante. E o Grupo City, cobrem do Grupo City. Não era para o Bahia. Se o Bahia tivesse mais uns 2 bons zagueiros ali de reserva, mais um bom centroavante, né? Mais um bom cara ali pelo setor esquerdo, mais um homem forte ali no setor de meio de campo, né? O Bahia, com certeza, estava nas cabeças. Porque os pontos que o Bahia perdeu aqui, de forma irresponsável, na Fonte Nova, para Corinthians, se eu não me engano, o Cuiabá, tal, perdeu essa partida aí para Fortaleza, que poderia pelo menos ter empatado. Pense aí já vai 7 pontos. O Bahia perdeu em torno de 12 pontos, que poderia não perder. Estaria numa posição muito melhor no Brasileirão 2024. Mas cobrem-se do Rogério, mas também do nosso querido Grupo City, porque não tem menor cabimento fazer SAF para ficar vendo alguns jogadores ainda jogando no Bahia. Não é o estilo deles, é a forma deles trabalharem dessa forma, com Cuesta, com Vitor Hugo, com David Duarte, com Iago Felipe. E aí o cara vai fazer o quê? Tá faltando um jogador, Iago Felipe, como aconteceu no último jogo. Ele vai ter quem? Rezende contundido, e o jogador, todo mundo sabia que ele só voltaria agora, nesse final de ano. E como é que ele vai voltar? O excelente jogador Acevedo, como é que ele vai voltar? E o corredor corre pra cacete, mas perde bola, perde gol feito. O Ademir, a torcida gosta dele, mas ele sai correndo, parecendo uma gazela, quando chega no gol, como diz os entendidos,
os moderninhos, no último terço, na reza, o cara vai lá e perde o gol. Ele não sabe rezar, ele não sabe orar, ele simplesmente mete a bola lá para casa da zoa. E é isso aí, torcedor. Esperar Bahia e Flamengo. O Bahia tem time para encarar assim o Flamengo. Tem, mas depende de Rogério Ceni. Flamengo vem embalado, trocou de treinador, agora tem um cara que fala a língua deles, quem sabe como vence o Flamengo. Mas pode ser também isso aí, um adeno para o Rogério Ceni mexer na sua equipe com inteligência e fazer o time jogar. Ele que tem que fazer isso. Ele ganha muito bem com sua comissão técnica para pensar essas coisas. E ele é inteligente. Isso ninguém pode dizer. Um abraço, se inscreva no canal. Muito obrigado, você está se inscrevendo, e isso está sendo muito bom para nós. Continue se inscrevendo, deixando seu like, deixando sua opinião, deixando sua participação, que é muito importante para a gente. Um grande abraço a todos, dê aí o gostei. Esse gostei que você dá é excelente para a gente. Deixe o seu gostei, ok? Um abraço, galera.